Deu certo. Ah, muito bom. Muito boa tarde. 13 horas Boa. em ponto. Eu e Maru Em aqui ponto, novamente com pontual. vocês para falar um assunto muito importante, né, Maru? Acabei de fazer uma postagem lá no Instagram. Postagem não, né? Uma chamada lá nos stories. Então, se você se considera uma pessoa que é ansiosa, que se sabota e não sabe por quê, então fique ligadinho na nossa live de hoje, que está preparada especialmente para você. Eu e a Maru aqui estamos disponibilizando o nosso tempo, né? Toda a nossa expertise, o nosso conhecimento, que a gente já de mais de 13 anos de conhecimentos. O meu vai dar, se a gente for juntar aí tempo de faculdade também, já vai quase 20 anos, né? Então, É muito aqui tempo, né? é muito tempo, né? A gente é com carinha ainda de nova, né? Graças a Deus, devido a uma boa alimentação e atividade física, nos mantém em forma. Então, fique ligado hoje, aproveite esse momento especial que a gente está disponibilizando aqui para vocês, para tirarem as suas dúvidas e você realmente conseguir atingir o objetivo que você tanto deseja. Como a gente falou ontem, né, na questão de como você se planejar as suas metas. Então, baseado nas suas metas, a gente vai desmitificar um pouco como evitar que os seus pensamentos sabotadores impeçam que você realmente atinja esse objetivo. Então, muito boa tarde. Eu sou Elisa Leste. Só lembrando, pessoal, que hoje é o segundo dia a gente está fazendo uma maratona de lives, tá? Então, são 7 lives, a gente fez uma ontem. Eu vou fazer um upload para o canal lá no YouTube, porque a gente também está com o canal no Telegram e o WhatsApp, tá? Quem não ainda está participando, acesse a minha bio, a bio da Elisa, tem lá o link, é só clicar e entrar, porque a gente está disponibilizando as ferramentas das lives lá, entendeu? Então, assim, tem alguns exercícios para fazer e a gente está disponibilizando por lá, tá bom? E assim que eu colocar no YouTube, eu já falo para vocês, porque aí quem não assistiu a de ontem, que foi sobre planejamento, já vai estar lá disponível para vocês. E aí eu vou fazer o upload a cada live para ficar aí para a vida toda, para quando você quiser assistir, tá lá guardadinho, tá? Não perde essa oportunidade, né? Aproveita que está em casa, muitas vezes sem muita coisa para fazer, procurando algo para fazer, então ocupa aí o tempo com coisa boa e produtiva. Nosso tema de hoje, a gente vai falar também sobre sabotadores, né, Liz? Hábitos, aliás, hábitos não, pensamentos sabotadores que levam a hábitos sabotadores. Né? Então, a gente vai falar sobre como isso é formado, o que são hábitos, exemplos desses pensamentos, como criar um hábito novo. Então, assim, muita coisa prática também, tá? Quer acrescentar, Elisa? Exatamente, né? Então, assim, eu venho a pergunta aqui com vocês. Por acaso, alguém aí de casa consegue identificar algum pensamento que pode prejudicar naquele objetivo? Um exemplo aqui, tá? Bem clássico. Por exemplo, aquela pessoa que quer muito emagrecer, já passou por inúmeras dietas, faz o exercício físico, vai para academia, mas por algum motivo depois vem a frustração e vem aqueles pensamentos de incapacidade de realmente achar que não é capaz, de que nunca vai conseguir emagrecer. Por acaso você já se viu nessa situação? Isso é uma primeira reflexão, né, para a gente conseguir identificar se você faz parte desse grupo, né, que tem esses pensamentos sabotadores. Então, isso é a primeira reflexão para você fazer aí hoje. Lembrando, só explicando assim, o que são os pensamentos sabotadores, né? Eles são padrões mentais, são coisas que a gente vem registrando na nossa mente desde a infância, coisa que a gente ouviu, coisa que a gente começou a acreditar e colocou aquilo como algo verdadeiro. Então, são padrões que viraram como se fosse um hábito de pensamento, né? Então, assim, o cérebro nem gasta energia para ter esse tipo de pensamento, ele já está bem automático aí. Então, que tipos de padrões mentais aí você talvez possa estar identificando, né, que façam você agir num piloto automático? Isso não só para o emagrecimento, a gente está nessa linha de emagrecimento, mas é para a vida toda, né? Para às vezes você procrastina, mudar aí você está num trabalho que você não gosta, você procrastina porque você acredita
que se você mudar, você não vai ser bem sucedido, mesmo não gostando do local que você está. Né? Então, isso é um pensamento sabotador, é um padrão de não acreditar que você pode. Né? Elisa, quer falar sobre alimento? Voltando um pouquinho aí essa questão do padrão, que também fica difícil de, às vezes, você, na questão aí que ela falou do piloto automático, o que quer dizer isso? Às vezes, as pessoas têm a vontade realmente de emagrecer, mas, por alguma razão, no seu inconsciente, isso pode lhe bloquear. Um exemplo aqui. Eu quero muito emagrecer, mas, de via de regra, o seu cérebro, ele acaba achando que você vai perder algo, certo? Então, por isso, inconscientemente, ele acaba fazendo com que você desvie a sua rota. Exemplo, eu quero emagrecer, mas o seu cérebro, ele não quer perder, por exemplo, as suas saídas com seus amigos, que representa, por exemplo, muita comida e muita bebida em abundância. Então, se você for seguir uma dieta, no seu cérebro induz para ele que ele vai perder esse momento com os amigos. Então, automaticamente, ele bloqueia inconscientemente, então não é de forma consciente, que ele acaba fazendo com que você desista da dieta, certo? Então, isso é como se fosse um piloto automático, né? Você, indiretamente, ele faz com que você saia da sua reta, da sua direção. Um outro exemplo também, por exemplo, eu quero muito ser, enfim. Então, na verdade, são esses tipos de pensamentos que vai fazer com que você não consiga atingir esse objetivo. Então, por acaso, isso faz parte do seu dia a dia, você tem esse pensamento, então o seu cérebro, de forma indireta, inconsciente, por isso que a gente vai falar muito aqui para você agir de forma consciente, você falar de forma consciente e você começar a descobrir o real motivo que faz com que você se sabote. Então, é você entrar no seu inconsciente e agir de forma consciente. Se você acha que você vai começar a ter uma outra conversa com o seu cérebro, né? Então, por exemplo, se ele diz que a saída com você vai perder a saída com seus amigos, você tem que ter uma outra conversa com o seu cérebro. Dizer, não é bem assim. Eu sair com meus amigos não quer dizer que eu preciso me empanturrar. A minha intenção de sair com meus amigos é de estar com eles e não necessariamente somente comer. Então, é você fazer uma outra conversa, né? Mudar esse pensamento, ter a consciência de que pode ser o que é que está causando esse efeito sabotador e mudar a sua conversa, a maneira que você pensa. Exemplos, além do que a Alissa falou, seriam, se você quiser começar já a anotar, pensa assim, coisas que você fala para si, tipo, eu não consigo, vou comer agora, depois eu compenso. Tem muita gente que fala assim, vou no casamento, aí come bastante doce, mas aí na semana eu vou treinar o dobro, né? Eu vou compensar. Ou então fala, eu não consigo nunca manter uma dieta. Eu não consigo nunca, mas aí que comprovação que esse nunca faz sentido, assim, é tão real. Será que nunca você conseguiu mudar nada na sua vida? Né? Então, assim, o que a gente vai propor para vocês agora? É fazer uma lista de pelo menos aí 10 pensamentos sabotadores, né? Pensamentos aí, padrões mentais que você começa a se observar. Às vezes, nesse momento, você pode até não lembrar dos 10. Né? Mas aí no dia a dia, na semana, você começa a se observar na hora que alguém te oferece alguma coisa para comer, ou na hora que você tem que seguir algo que vai te fazer uma mudança e você se sabota. Que tipo de pensamento vem? Padrão de pensamento vem na sua cabeça? Por exemplo, um pensamento sabotador meu, que eu nessa quarentena eu mudei bastante. Eu chegava cansada do trabalho, umas 9 horas, e aí eu ainda ia dar banho no meu filho, colocar ele para dormir. Só que nesse processo de dar banho e colocar ele para dormir, deu 10 da noite. E aí eu tinha que ir para o computador trabalhar. Eu pensava,
cara, eu vou dormir um pouco. E acabava dormindo e acordava já, era 1 da manhã. E isso se repetia quase todo dia. Então, o que era esse pensamento sabotador? Tipo, eu estou cansada, eu mereço dormir. Né? É um pensamento sabotador. Então, eu comecei a o quê? Em vez de te dar essa sonequinha com o Lucas, ele dormiu, eu já deixo ele no quarto, já saio e vou pro computador. Porque eu percebi que o que me fazia cochilar era deitar junto com ele até ele dormir. Então, assim, descobrir como é que funciona esse pensamento, por que está tendo esse pensamento, também ajuda muito. Depois que fizer a lista dos sabotadores, o que você vai fazer? Você vai reescrevê-los de forma positiva, né, Elisa? Emagrecer é difícil. Emagrecer é super tranquilo para mim. Nossa, eu consigo fazer essa dieta na maior facilidade, mesmo que nesse momento você ache que não acredita nisso, mas você vai fazer aí um treinamento do seu cérebro, né? E aí a Elisa falou sobre a parte de você pensar no negativo, que se eu começar uma dieta, eu vou parar de sair com os meus amigos. Então, o que acontece? Você está focando ter o resultado de um corpo melhor numa perca, que é deixar de sair com os meus amigos. Então, o ideal, certo, é você pensar no que você ganha. Então, você criar uma lista de vantagens com que você ganha, mudando esse hábito, criando um hábito novo, vai te facilitar muito, né, adquirir esse novo hábito. Então, você tem que se concentrar no que você vai ganhar, então, não no que você vai perder. Toda perca gera dor. Então, ao invés de gerar dor, vamos gerar alegria. Então, o que você ganha com isso, né? Buscando esse hábito novo, o que você vai ganhar? Sempre tem um ganho, né? Um outro exemplo também, que não é só em relação à perda, entre aspas, né? Pode ser de forma involuntária, tá? Digamos, por exemplo, um adolescente obeso, que ele acha, na adolescência, todo mundo vê que há a necessidade dele emagrecer, mas ele não consegue. Por que isso pode ser qual é o pensamento, indiretamente, que pode estar surgindo nesse momento? Principalmente, pode ser, na cabeça do adolescente, que a privação da alimentação, dele emagrecer, ou ele estar no jeito que ele está hoje, ele recebe maior atenção dos pais, né? Então, ele acaba sendo ali o coitadinho, então, com isso, ele acaba ganhando mais atenção. Se ele ir para o emagrecimento, se ele emagrecer, pode ser que na cabeça dele, indiretamente, inconscientemente, ele vai perder a atenção dos pais. Então, indiretamente, faz com que ele não busque esse caminho do emagrecimento. Então, para vocês verem que como o nosso cérebro, ele realmente pode nos prejudicar de forma indireta. Por isso que quanto mais a gente se autoconhece, quanto mais a gente tem aquele diálogo interno, o que faz bem para mim, o autoconhecimento, vai fazer com que você melhore em vários aspectos da sua vida. E faz com que você, em passos, ou de elefante ou de formiguinha, você vá atingindo aquilo que você quer, né? Então, você desmitificar isso tudo. Até hoje eu passei um artigo para a Maru, que estava falando que no dia que a gente for falar sobre ansiedade, eu vou abordar um pouco mais sobre isso, mas que até mesmo como os nossos pais nos tratam, como foi feito a amamentação, se você foi uma criança autoprotetora, de como é que você vai agir na vida adulta. E isso realmente interfere muito, né? Então, a nossa infância, ela pode ser um reflexo de como a gente é hoje. Então, tentar você se conhecer, você estar aberto a essa autoprocura, né, entre você, para você ir melhorando aos poucos, né? Isso e ajudando você também nesses aspectos, se for na questão do emagrecimento, como vai lhe ajudar em outros também da sua vida. É aquela frase, né? Você é aquilo que você pensa, né? Então a gente tem que ter cuidado aí com os nossos pensamentos. Ontem, pessoal, a gente falou muito sobre planejamento.
E aí, quando a gente fala de hábito, pensamentos sabotadores, a gente tem a ver com hábito. Quando a gente tem pensamentos sabotadores, logicamente a gente vai ter hábitos sabotadores. Quando eu quero mudar um hábito, eu tenho que mudar meu pensamento. Tudo anda junto, não tem como andar separado, né? Então, ontem a gente disponibilizou acho que eu apaguei aqui, a agenda, não foi, Elisa? Do diária. Foi. Tá aqui. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Ontem nós disponibilizamos essa agenda aqui, que tá lá no grupo, tá? Quem não tá no grupo, lembra que é no canal no Telegram e no WhatsApp. E hoje a gente vai falar um pouquinho também dessa agenda planner, que é para você fazer o checklist aí do dia a dia. Qual a importância, Elisa, de fazer um checklist no dia a dia? Lembrando exatamente para você recapitular, se você realmente, depois, no final daquele mês, no final daquela semana, você se manteve naquilo que você se comprometeu com você mesmo. E até mesmo para demonstrar que você é capaz daquilo que você quer. Então, você vai acabando mudando esse pensamento de que não é capaz. E quando você faz o cheque, isso enfatiza de que você realmente é capaz. Então, isso acaba sendo um motivador para você seguir adiante. Então, por isso que é importante você ter o que você se compromete e depois fazer o cheque e até mesmo rever. Então, se você não fez, você criar o pensamento, por que eu não fiz? O que foi que qual foi o pensamento bloqueador que fez com que eu não seguisse aquele planner? Né? Então, isso vai fazer com que você gere como se fossem novos balõezinhos de pensamento. Porque se você ficar só com um é aquele piloto automático. É aquilo, se a gente for pensar aqui na questão do cérebro, né, o nosso cérebro, ele age de 3 maneiras. Que é na forma mais instintiva, que é aquela coisa do predador, de ir à caça, ou de evitar com que você seja comido, né, naquela época da época das cavernas. Então, o seu cérebro, ele age como uma maneira de defesa. E para ele não quer gastar energia. Pensar de outra maneira gasta energia. Então, o seu cérebro, o primeiro pensamento, sempre tome cuidado, certo? Por quê? Porque o primeiro pensamento é aquele que o seu cérebro está mais acostumado. É o que a Maru falou, é o nosso piloto automático. É aquilo que ele já passou anos agindo daquela forma, então ele não quer gastar energia, quer ficar ali cômodo, ele vai agir daquela forma, certo? Quando você age de forma... Depois nós temos as 2 outras formas, que é a forma consciente, que é como nós deveremos e devemos agir, né? Que é o que vai fazer com que o seu cérebro trabalhe mais, você tenha mais conexões cerebrais. E a segunda seria que a gente age na forma de sentimento. Então, você age por compulsão alimentar da maneira que você se emociona, o que você está sentindo. Então, nós temos os 3 hábitos, na forma instintiva, no sentimento e na forma consciente. Então, a instintiva vai ser que o seu piloto automático, que o seu cérebro não vai gastar energia. A segunda vai ser por questão sentimental, emocional, por aquele momento que você está vivendo hoje, que pode ser um grande sabotador para você. E o terceiro, que é o que nós estamos propondo aqui para você, começar a utilizar, que é a nossa consciência, né? Você agir o seu cérebro estimulando vários balõezinhos. Então, por exemplo, se no momento que você quiser comer alguma coisa que não seja da sua dieta, uma coisa que eu sempre digo lá no consultório para os pacientes, nas mentorias, é o seguinte: surgiu a necessidade, eu quero comer um doce, né? Você vai parar e vai pensar, por que eu estou com aquele pensamento? A partir do momento que você parou para pensar, você já começa a quebrar aquela sua rotina do seu ato intuitivo, né? Do seu ato do piloto automático, certo? Então, você vai começar a agir a mudança do hábito, né? Do pensamento. Então, você vai começar, e daí você vai pensar no mínimo, o que eu falo, de 3 a 6 alternativas do porquê. Por que eu tô querendo comer doce? Porque eu tô na TPM, por aquilo. Então, você vai começar, dessa forma, você vai começar a se entender. E daí, quando vier novamente aquele pensamento, você vai ver se realmente é um padrão, né? Você só come
naquela circunstância, na TPM, porque brigou com o namorado, porque está com estresse no trabalho. Então, você vai começar a ter o autocontrole dessa maneira. Show? Então, isso já é uma dica prática. Gente, isso aqui é valioso, tá? Então, assim, aproveite essas dicas valiosas. Não é todo mundo que tem esse conhecimento. Nós estamos aqui disponibilizando para vocês esse conhecimento na forma de ajudar vocês, tá? Então, a nossa principal intenção aqui é ajudar vocês a dar uma luz a como sair nesse fim do túnel, né? Então, ajudando aqui você realmente ser puxado para a realidade, tá? São choques aí de realidade para você começar a agir e sair e você ir em rumo ao que você quer. Falando sobre a mudança de hábito, a gente colocou um ponto aqui, porque tem muita gente que acha que mudar hábito ficou muito, muito vendável, né? Se vendeu muito que mudar hábitos em 21 dias, né? 21 dias mudou o hábito, mas só que a gente já tem outros estudos que falam que não é bem assim. Como é que surgiu 21 hábitos primeiro? Se você leu O Poder do Hábito, deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, O Poder do Hábito, ele explica muito bem como o hábito é formado. E aí essa história dos 21 dias, na verdade, ela surgiu com um médico até anotei aqui, 1960, para você ver como faz tempo. E como foi que ele fez? Ele percebeu que quando uma pessoa que tinha um membro amputado, né, começava a se adaptar à nova realidade dela, ou a um membro novo, ou a alguma coisa, com 21 dias. Então, ele começou a perceber isso. E que outros pacientes que tiveram, digamos, algum dano na face, começaram a voltar a ter autoestima com 21 dias. Então, foi aí que começou a nascer que o hábito mudaria em 21 dias. Só que em 2009, teve um outro estudo em London, na universidade. Esse estudo, se quiser, eu tenho download. E aí foi feito com 96 pessoas, e aí ele já falou o contrário, né? O que foi que ele foi feito? Foi dividido em grupos, cada pessoa escolher ou uma parte alimentar ou parte física, algo que ela quisesse mudar. E foi acompanhado por um ano essas pessoas. E o que foi que se percebeu? Hábitos simples, como tomar uma água, digamos, eu quero aumentar a quantidade de água diária, realmente funcionou em 21 dias. Mas alguns hábitos foram em 66 dias. Por exemplo, hábitos relacionados à atividade física levaram em média 84 dias. Teve pessoas que levaram um hábito a mudar em 234 dias. Então, assim, o que vai fazer com que o hábito vire uma rotina, se vai ser em 21, em 84, em um ano, é o quanto esse hábito é mais difícil para você. Por exemplo, se a atividade física é uma coisa que eu já digo assim, eu acho um saco, eu não gosto, então talvez seja um hábito que você não vai mudar em 21 dias. Tirar, tipo assim, agora eu já amo, sou fitness, virei fitness, adoro ir para academia. Talvez seja um hábito que vai começar... talvez com os 3 meses, você começar a ter essas sensações hormonais, essa vontade de sentir falta. Então, a gente tem que levar em consideração quão esse hábito é difícil para você mudar, né? Deixar o hábito antigo e criar um hábito novo. Então, assim, mudar leva tempo, não é de um dia para o outro, né? Então, assim, o que a gente tem que lembrar? Que o cérebro, ele tem a neuroplasticidade, ele tem a capacidade de mudar, de se adaptar, né? Você vem de um padrão mental com conexões que já estavam conexões já firmes, né? Já bem conectadas, e você está criando novas conexões. E aí, para que essas novas conexões neuronais começam a estar realmente forte, para que isso se torne automático, vai levar esse tempo. E esse tempo vai ser para cada pessoa diferente, né? Pode ser que para você seja 21, pode ser que seja 80, pode ser que sejam 3 meses, né? Então, assim, não existe essa história de 21 dias eu mudo qualquer hábito, tá? Então, a partir de hoje já descobre que não é. 21 dias eu posso mudar assim. Tomar água todo dia, beleza, show, é um hábito fácil. Mas outros hábitos, não, em 21 dias talvez ainda não. Você pode até começar a ter aquele start inicial, mas para se tornar mesmo automático, talvez necessite de mais tempo. E também complementando, Maru,
é, por exemplo, a frequência, né? Sim. Por exemplo, se você fizer atividade física somente 3 vezes na semana, agora foi instruído para no mínimo 4, né, Maru? Foi. Pelo conselho, foi? Qual foi o órgão que Foi da determinou isso? saúde mesmo. Né? Então, Organização Nacional da Saúde. Pronto. Então, no mínimo 4 vezes. Então, A ONS. OMS, né? Então, quantas vezes você, para completar 21 dias, se você faz 4 vezes na semana? Né? Então, quantos meses vai demorar para você realmente implementar aquilo como um hábito? Então, assim, na verdade, o cérebro entende que com 21 dias, ele começou a colocar um novo padrão, né? A gente também dá muito aquele exemplo, que eu acho muito bacana, Maru, é o da grama, né? Então, se você está num caminho que já passou o carro várias vezes, você já tem o caminho feito, de anos de trajetória. Agora, se você pegar uma grama nova, fresquinha, quantas vezes você vai ter que passar novamente por essa grama para ela formar um caminho? Então, é a mesma coisa do hábito. Não é só uma vez que você vai fazer com que ele vai se designar como realmente um hábito. Então, é a rotina, é a frequência para você transformar aquele seu novo padrão de pensamento como algo que o seu cérebro realmente vai estimular. Então, por exemplo, se você passou, digamos, você tem 30 anos, se você passou 30 anos da sua vida agindo de uma forma, como é que você quer que em 21 dias o seu cérebro entenda que é um novo padrão? O que é muito comum você ter um efeito rebote. Né? Então, você tá na sua dieta, né? Ali seguindo, por isso que até eu falei numa outra live que eu fiz com a Maru, não sei se a Maru vai se lembrar, que eu falei justamente sobre as 4 fases que o nosso cérebro faz e as 4 fases do nosso processo de emagrecimento, para você estimular o seu cérebro que é um novo padrão, porque o teu corpo ele vai querer voltar, ele vai te poupar com que você realmente emagreça. Então, quando você muda o estímulo, a mesma coisa da atividade física, quando você muda o estímulo das fibras musculares, você está fazendo com que ele não se acostume. Né? Ele diga, opa, não é assim. Então, vou ter que aqui me defender de uma maneira. Então, ele vai acelerar o metabolismo, vai fazer com que, de alguma forma, ele queira voltar ao estágio de 30 anos de uma vida. Por isso que, muitas vezes, as pessoas têm esse problema do efeito sanfona, né? Emagreci, mas volto a engordar de novo. Justamente por conta disso. Aí, daí, a gente, na 4ª fase, que é o principal, que é a fase da manutenção. Então, como é que você vai fazer essa manutenção? Né, que é o principal depois de você atingir as 3 fases da dieta. Então, a dieta não é balela, é uma coisa importante, tanto para a sua saúde física, mental, imunológica. Né? Então, a gente sabe como a alimentação, não sou eu que estou dizendo, são vários estudos que dizem como a alimentação ela influencia nos nossos pensamentos, nas nossas ações, na nossa imunidade. Então, assim, pense na sua alimentação, tudo que é aquilo que você coloca dentro do seu corpo, ele é um mecanismo que vai transportar a sua saúde, né? Como que você vai, daqui para frente, você vai agir, o seu corpo necessita de nutrientes, como minerais, vitaminas, para você formar os Desculpa que eu tive uma ligação aqui. A formar conexões novas, né, no seu cérebro. Então, para a formação desses neurotransmissores, a gente precisa de precursores, que são aí os nutrientes, vindos essencialmente da alimentação. Então, a alimentação é uma ferramenta importantíssima se você quer ter um bom desempenho físico, um bom desempenho psicológico, né, e biológico. Né? Então, com vários estudos, quando a gente for abordar a questão da ansiedade, que vai ser na sexta-feira, se não me engano, a gente vai falar muito sobre esses precursores para você melhorar a sua saúde mental, para você lhe ajudar também. Então, a gente está seguindo aqui um passo a passo, né, que é o que a gente usa também nas nossas mentorias, de como você, a cada passo que a gente for, instrumentos que a gente está passando aqui para vocês, é para você realmente atingir aquele objetivo. Então,
O primeiro passo foi o planejamento. O segundo passo é você começar a conhecer os seus pensamentos. Daí depois você vai entender como é que é a necessidade de uma atividade física, de uma boa alimentação. Depois a gente vai falar sobre a necessidade. Então, são passo a passos, são caminhos, é como se fosse uma escadinha, certo? Para você chegar lá no topo, para você ganhar o seu troféu, o seu prêmio, que é aquilo que você quer atingir. Então, a gente está passando aqui para vocês a escada do passo a passo para você chegar ali. Então, já imagine você subindo essa escadinha. Então, para você não pode dar esse salto, pegar um balão e simplesmente cair aqui. É impossível. A gente precisa passar por etapas. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está dando o passo a passo para vocês realmente chegar nesse topo, certo? Então, a gente espera que ajude vocês nessa trajetória. E cada dia a gente está passando as ferramentas, né, Elisa? Todo dia tem uma ferramenta. Hoje, o desafio de vocês hoje será escolher um hábito, além dos pensamentos, né, que a gente falou para fazer, quem está entrando depois, é fazer uma lista aí dos pensamentos, dos padrões mentais, pensamentos sabotadores que vocês têm, que tem aí atrapalhado vocês. Quando faz essa lista de pensamentos, você vai criar uma lista também de vantagens para o que você ganha mudando o hábito ruim pelo hábito novo, então que ganho que você vai ter. E lembrando que quando você quer mudar um hábito, a gente tem que descobrir os gatilhos que estão fazendo você se sabotar. Então, assim, o que está fazendo você não ir para a academia? Né? O que está fazendo? Eu acordo já tá, o despertador toca, aí eu não levanto na hora que toca, e aí já me deu preguiça, eu não vou. O que você poderia mudar nessa rotina aí do despertador tocar e você se levantar, para você poder ter um hábito de ir realmente para a academia pela manhã, que é o horário que você tanto gostaria? Será que é deixar já a roupa pronta? Será que é colocar o despertador um pouco mais alto? Por exemplo, Maru, para quando eu quero acordar 4 da manhã, eu coloco um toque de despertador bem suportável, um pouco distante de mim, para que eu possa, tipo assim, fico tão sem paciência que eu levante da cama para despertar. Só que o fato já de levantar da cama já fez com que eu despertasse. Então, aí eu já dei o boom, tá? Já levantei, então já vou sair. Então, assim, você tem que descobrir que gatilhos aí estão te atrapalhando nessa mudança de hábito. A Elisa pode até explicar um pouquinho mais sobre, que a Elisa adora falar dos gatilhos também. Eu vou dizer uma coisa para você, Maru. Se eu botar o despertador com uma música irritante, você pode ter certeza que eu vou ficar com raiva. Com raiva no meu dia. Porque eu acordo, eu preciso de muita paz para acordar. Muita paz. Então, assim, para acordar, o que eu deixo é a minha janela aberta. Eu já deixo a minha janela aberta porque eu gosto de acordar com a luz do sol. Eu detesto que liguem a luz artificial. Para mim tem que ser tudo natural. Então, se você tiver tudo fechado e você me ligar a luz da artificial, já pode ter certeza que eu vou ficar estressada. Abro pelo menos a janela. Né? E a música irritante não, tem que ser uma música bem tranquilinha, assim, para eu acordar já na paz. Por isso que é aquela coisa, tem que descobrir o que funciona para você, né? Porque cada um funciona de uma maneira aí. Isso, então, novamente, é aquela questão de você se conhecer. Então, o que vai trazer mais benefício? E eu sou daquelas que eu acordo melhor se eu não tiver despertador. Então, assim, para estar disposta, se eu tenho um compromisso, é incrível. O meu cérebro parece que já sabe que tem que acordar. Então, eu acordo antes, tipo assim, 10 minutos antes do despertador tocar. Pra mim, eu vou acordar muito mais disposta, assim. Né? Mas cada um age de um jeito, né? Então... Eu tô procurando aqui o da visualização. Porque tem outro tópico, pessoal, que é quando a gente falou de pensamento, sabotador, padrão mental, e você criar um hábito. E aí, paralelo a isso, o que caminha junto com os pensamentos? O que você visualiza, né? Eu creio, eu sou. Então, assim, o que você crê é o que você é, e o que você visualiza.
Então, é interessante também nessa mudança do hábito, você pode fazer um painel de visualização das coisas que você almeja alcançar. E, na verdade, a visualização você vai visualizar como algo que você já alcançou. Tá? Não é desejando ter, é agradecendo por já ter. Tá? Agradece por já ter saúde, agradece por já ter uma alimentação saudável, agradece porque está indo para a academia todo dia, mesmo que no momento atual você não faça isso. Né? Mas você agradece como se já fosse. Você tem que viver para ser. Você tem que viver para ser o que você quer. Né? Então, assim, se você acredita, está lá no seu pensamento, você fala toda hora, eu não sou focada. E você visualiza, já visualiza, começa na dieta, já deixando de fazer a dieta, já saindo, comendo besteira. É isso que vai acontecer, porque você já está fazendo todo o filme mental do que vai acontecer. Né? De que você vai se projetar, que você não vai ser disciplinada, que você não vai estar focada. Então, assim, para que tudo isso caminhe para o seu objetivo, a gente também tem que usar muito da visualização. Que fala muito, quem gosta de ler, eu indico muito livro, porque como o meu perfil é muito analítico, então eu tenho que comprovar tudo. Então, adoro o livro, que o livro comprova o que eu estou falando. Então, lá no Poder do Subconsciente, que foi escrito em 1950, há muito tempo já falava sobre a visualização, né? Então, quem tem curiosidade, se quiser, entra lá no grupo que eu posso colocar o livro lá, em PDF que eu tenho, tá? E o Poder do Subconsciente fala exatamente sobre isso, sobre você visualizar como se já tivesse tido, né? Algo, na verdade é um filme, e aí é como se você só estivesse revivendo aquele filme. Eu acho muito legal. Quer complementar mais alguma coisa, Maru? Não, ia deixar você falar sobre também. Eu acho muito bacana também essa questão dos livros, né? Tem um outro livro que eu estava lendo recentemente, que eu acho muito bom, provavelmente muita gente deve conhecer, não sei se você conhece, acho que deve conhecer, Maru, que é o Mindset. Sei qual é. Né? Então a gente vai falar também sobre perfil comportamental, e nesse livro ele fala sobre 2 tipos de perfis comportamentais. Um da pessoa que acaba sendo uma forma de sabotagem, que, por exemplo, fizeram estudos com crianças de que quando elas enfrentavam algum problema, alguma situação difícil, uma coisa simples, que seria montar um quebra-cabeça, para algumas crianças, quando se tornava difícil, elas já acabavam se achando incapaz, né? E tem muitas pessoas que agem dessa maneira. Então, tem 2 tipos de perfis. Qualquer tipo de dificuldade que você tenha, ou você se acha, não, poxa vida, a pessoa aquela que bateu o carro, que brigou com o marido, tudo no mesmo dia. Poxa, merda, eu sou uma merda, tudo dá errado comigo, não sei o quê. Então, tem esse tipo de pessoa. Já tem outros tipos de pessoas que esse tipo de pessoa, ela acaba induzindo no cérebro novas conexões, que por exemplo, a partir de um desafio que a vida lhe deu, seja um simples quebra-cabeça ou um problema, seja uma batida de carro, seja um problema financeiro, ela avaliar aquilo como, poxa, o que estão querendo, sei lá, se alguém acredita aqui em Deus, né? Então, o que esse problema está querendo me dizer? Ou então, esse quebra-cabeça, eu adoro o desafio, então é isso mesmo, eu quero mesmo demonstrar que eu sou capaz. Então, tem esses 2 tipos de pessoas, que nesse livro ele fala, né? Que é o mindset. Como você lida com um problema, que daí seria ou se sentir fracassado, ou realmente partir para ação e superação. Então, dizem que pessoas que enxergam um problema pensando numa solução, que você deve agir dessa forma. Através de um problema, você começar a pensar em várias soluções para aquele problema. Tirar isso como um aprendizado e não como um fracasso. Então, quando você tira aquele momento difícil como um aprendizado, você acaba ligando várias conexões cerebrais para realmente lhe ajudar. Então, isso é bem interessante. Quem quiser ler, a gente também pode disponibilizar esse livro, que é muito bacana, que é de uma cientista,
que fala justamente como você lidar com os problemas e fazer essas novas conexões, novos mindsets, né, no seu cérebro, criar novos balõezinhos para os problemas. A verdade é que quando a gente faz um estudo mesmo de autoconhecimento, é muito mais fácil mudar muita coisa na nossa vida, né? Descobrir os pensamentos, os hábitos, como que está gravado aí o seu roteiro mental, as coisas que você ouviu na infância, que dá para muita coisa a gente consegue ressignificar. Né? Por exemplo, Maru, quando eu era mais nova, meu pai comparava muito com meu irmão. Eu era muito hiperativa, meu irmão era daqueles CDFs. Então, meu pai falava assim, esse aqui é o que estuda, esse aqui não estuda. Então, eu melhorei muito na fase adulta, mas na fase adolescente, eu passei sempre com aquela sensação que eu tinha que provar algo. Né? Eu tinha que provar que eu era boa, eu tinha que provar algo. Então, hoje eu já ressignifiquei isso. Então, assim, a gente tem que começar a se observar isso. A gente usa muito na mentoria também com as ferramentas de PNL, que é Programação Neurolinguística, para entender aí padrões mentais que vêm às vezes da sua infância, da sua adolescência, né? Que fazem com que você tenha comportamentos hoje na fase adulta que estão te sabotando, que estão impedindo que você atinja aí o seu objetivo desejado. Exatamente, exatamente. Então, assim, a nossa live já está quase terminando, né? Lembrando que hoje a gente falou sobre pensamentos sabotadores para lhe ajudar. Então, a gente vai colocar algumas ferramentas lá no nosso grupo para você. E um que eu queria colocar agora, que eu queria que você pegasse aquele seu caderninho, pode ser esse. Eu gosto muito de usar esse aqui, ó, que depois eu pego e releio várias coisas que eu escrevi aqui, que é muito bacana, de evolução pessoal. Então, eu quero que você pegue esse seu caderninho e coloque lá 3, a gente colocou 3, não, um hábito, ou pode ser 3, tá? De 1 a 3 hábitos que você, hábitos novos que você quer incluir na sua vida durante esses 21 dias, certo? E eu quero que você escolha de 1 a 3 hábitos que você não quer mais que estejam na sua vida. Que você vai começar, a partir do momento que você tiver aquele pensamento, você vai mudar o foco. Tá? Outra coisa que eu falo muito para os pacientes é como você mudar o foco. Como aquele exemplo que eu comentei de abrir a geladeira e você parar e pensar, você vai começar a pensar em outras alternativas, né? Tirar o foco, vai ouvir uma música, vai sair para caminhar, vai ligar para uma amiga, vai mudar o foco do pensamento para a comida, tá? Então, eu quero que vocês, desse trabalhinho que vocês vão fazer hoje, pegar o seu caderno e escrever 3 novos hábitos novos que você quer incluir na sua vida e de 1 a 3 novos hábitos antigos que você não quer mais agir. Então, quando você vai colocar lá, vai escrever o seu hábito novo lá na sua agenda, aí você vai colocar, você pode fazer tipo 21 bolinhas. No hábito novo, você vai fazer o cheque. Então, cheque dia 1, dia 2, dia 3. Para o hábito que você não quer mais ter, vai fazer as bolinhas, vai fazer o X, dizendo que você evitou aquele dia, aquele hábito ruim. Então, você bloqueou aquele hábito ruim durante os 21 dias. Certo? Pode ter um calendário, você pode fazer, e a gente vai colocar lá aquela tabelinha, né, Maru, que a gente tem, que é do 21, que já vem com as bolinhas. E daí é só você imprimir para os hábitos novos e para os hábitos ruins que você quer colocar. Daí você vai fazer o cheque para o hábito novo e o X para o hábito que você bloqueou. Ótimo? Gostaram dessa dica? Gente, assim, eu quero que vocês... Uma coisa muito boa que vocês vão nos ajudar com todo esse conhecimento que a gente está passando para vocês, é vocês compartilharem para aquelas pessoas que é interessante ter esse conhecimento, essas informações, familiares, amigas, né? Pessoas que vocês acham que é interessante passar esse conhecimento. Lembrando que a gente está aqui disponibilizando o nosso tempo para vocês, conhecimentos valiosos, dicas valiosas para vocês melhorarem no seu dia a dia, na sua alimentação, nos seus pensamentos, na sua atividade física. Então, compartilhem.
comuniquem o máximo de pessoas que queiram esse conhecimento. Ontem a gente fez uma enquete, tanto eu quanto a Maru, sobre pessoas que querem ter um hábito mais saudável em 2020. Quase 99 pessoas, 1% que não quer. O restante, 99%, todo mundo quer ter um hábito mais saudável para 2020. E eu me pergunto, e pergunto para vocês, o que tá, se todo mundo quer ter um hábito saudável, por que não consegue? Tá te impedindo. Né? Então, é algum pensamento sabotador que está ali. Então, use essas dicas que a gente está passando para vocês. Se permitam a colocar isso no dia a dia, que com certeza, próximo ano, 2021, vocês já vão ter outras pessoas, né? Pessoas melhores, que é isso que a gente deseja aqui. Exatamente. Acho que a gente tem uns 5 minutinhos. Só para finalizar, as ferramentas vão estar lá no grupo. Quem não sabe que grupo é esse, é o grupo no WhatsApp e Telegram, que está lá, o link está na bio, tá? Não paga nada para entrar, gente. É um grupo gratuito que a gente está disponibilizando aí no tempo da quarentena para ajudar vocês. Vai ter o material lá de treino, as ferramentas aqui das lives, então aproveita, tá? Aproveita porque quarentena em casa, vamos focar em coisas boas, positivas, né? E a live fica 24 horas salva, né? Fora que depois eu vou fazer o upload aí no YouTube para você assistir em qualquer hora, tá bom? Então, é isso, obrigada, Elisa. Chama lá, compartilha, aproveita que vai estar 24 horas lá disponível. Compartilha para o máximo de pessoas que você acha interessante. E, novamente, obrigada a todos que escutaram, deram o seu tempo aí, que é valioso. Então, o tempo é a principal forma de você demonstrar que você se importou com você mesmo. Então, obrigada aí por disponibilizar esse tempo, ouvindo um pouquinho do que a gente tem para passar para vocês. Show! E lembrando que amanhã tem live de novo, tá? Sobre atividade física, planejamento da atividade, alimentação e atividade física. Fica ligadinho que eu vou postar lá o horário certinho no feed e nos stories, e a Elisa também, tá bom? Até amanhã, gente. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, Elisa. Tchau, Maru.